Começa agora o programa Prestando Contas. Em especial, vamos falar de desaparecidos. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de nome Vitrine dos Desaparecidos, por iniciativa do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, contou tudo sobre isso. E no programa de hoje vamos falar sobre o tema. Qual que é a importância de trazer para o parlamento essa discussão? Olha, é um tema que é um tabu no nosso país, né? O desaparecimento de pessoas, é um tema que as mães, a família sofre por demais e o Estado brasileiro, seja a União, os estados, os municípios, simplesmente abandonaram essa temática. As famílias não têm o menor apoio, não têm nenhum incentivo na busca dos seus desaparecidos e nós não podíamos nos calar perante uma situação tão grave, tão delicada como essa. Por isso nós resolvemos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa. Nós estamos também, já foi publicado no Diário Oficial, eu devo coordenar uma frente parlamentar para debater esse tema e nós também entramos com o pedido da criação de uma comissão especial, uma comissão temática especial para tratar a questão do desaparecimento de pessoas no estado de São Paulo. Então, hoje é o pontapé inicial, nós temos aqui gente que trabalha essa temática, técnicos, entidades, grupos organizados de mães de desaparecidos. Ao mesmo tempo, nós temos aqui representantes da Polícia Federal, nós temos aqui a Cruz Vermelha, nós temos delegacias de polícia que tratam essa temática de pessoas desaparecidas. Creio que deva ser um grande debate, deva ser um debate profícuo e nós queremos, ao final, propor políticas públicas para enfrentar essa temática e a Assembleia Legislativa, pela primeira vez na sua história, chamando para si esse debate. Então, hoje é o pontapé inicial, né? Quero pedir muita participação da TV Assembleia nessa temática, nesse debate, para que a gente possa denunciar a falta de políticas públicas para encontrar aquelas pessoas desaparecidas. Agora, deputado, a frente parlamentar já saiu no Diário Oficial, uma das frentes do seu mandato. A partir de agora, já tem previsão de lançamento e tudo mais? Olha, como disse, o pontapé é esse. Nós devemos, em setembro, estar fazendo o lançamento da frente, até porque nós já temos um grupo grande que aderiu a essa frente, mas eu quero um número grande de membros dessa frente. Queremos fazer um trabalho suprapartidário, queremos trazer todas as forças políticas aqui representadas na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer o real enfrentamento dessa importante temática tão deixado à margem como a política no nosso país tem deixado. Vamos dar início à audiência pública Vitrine dos Desaparecidos. O nome foi escolhido para tirar esses casos das estatísticas e dar visibilidade, sensibilizar a sociedade para o problema do qual, segundo estudos mostram, que cerca de 17% da população brasileira tem um parente, amigo ou conhecido desaparecido. Eu queria iniciar hoje dizendo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dá um passo muito importante para auxiliar principalmente as mães, familiares e amigos nesta luta que tem se mostrado por parte deles incansável. A busca de um ente querido que desaparece por inúmeros motivos, seja de forma voluntária ou involuntária. Confesso, até me aprofundar na questão, não tinha conhecimento da dimensão do problema nacionalmente e tampouco nas fronteiras do nosso estado de São Paulo. Diante dos números apresentados pelo ineditismo do trabalho desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, provocado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e principalmente pelo estudo de alguns casos, pude tomar conhecimento da gravidade do problema e do sofrimento das pessoas. É inadmissível que 17% da população brasileira tenha algum parente, amigo ou conhecido desaparecido
e que não haja políticas públicas contundentes, tanto para sua localização como para a prevenção de novos casos. Nossa proposta aqui não é criticar o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, ressaltar as diversas iniciativas que, dentro de suas limitações, têm produzido resultados e procurar ser um amparo, o ponto de apoio e o ponto de partida da luta incansável dessas guerreiras que têm sido as mães, hoje aqui representada por Dona Ivanise, da ONG Mãe da Sé, Dona Vera Ranu, da ONG Mães em Luta, e da Sandra Moreno, do Instituto Ímpar. Nas diversas entrevistas que pude ter acesso dessas senhoras que têm mostrado uma fé inabalável no futuro e que passaram e ainda passam, elas mesmas, pelo sofrimento de terem filhas e filhos arrancadas de seu convívio, sempre destacaram a ausência de políticos nessa luta porque não dá voto. Nesse ponto, sem fazer proselitismo, sem puxar sardinha para essa brasa, sem ser demagogo, quero dizer-lhes que este mandato, o nosso mandato, enquanto eu aqui estiver, será o nosso mandato nessa luta por busca de soluções. Na busca de ampliar as buscas, na busca de tentar conectar todas essas ações em um único guarda-chuva para que todos possam ter acesso. Ser político, nesse caso, deputado estadual, não é a busca do voto pelo voto, na busca de bandeiras lindas e maravilhosas. Meu compromisso sempre foi e será o de ir aonde o problema está e fazer o devido enfrentamento. Nunca tive e não tenho medo de combater o bom combate se a causa for justa. E essa causa é justa, porque temos que olhar para toda a sociedade. Fiz esse parênteses para poder lhes dizer, contem comigo e façam do nosso gabinete o seu gabinete. E vamos juntos, porque juntos vamos muito mais longe. Tive a oportunidade de conhecer diversos trabalhos e também conhecer a promotora do Ministério Público, doutora Eliana Vendramini, coordenadora do PLID, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que fez exposições interessantes, importantes e viáveis. Estaremos juntos nessa luta. Essa audiência pública, denominada Vitrine dos Desaparecidos, é tentar tirar as pessoas da frieza dos números e dar-lhes uma cara, um nome, uma identidade. Enfim, humanizar a questão. Reunimos aqui diversas entidades e organismos públicos para ouvir e buscar caminhos. A desculpa da falta de dinheiro de recursos não é um impedimento, uma vez que muitos esforços têm se mostrado profícuos com poucos recursos. Me chamou a atenção também o caso do projeto Caminho de Volta, do Sensifor, Centro de Ciências Forenses, da Faculdade de Medicina da USP, que teve convênio encerrado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Uma questão que temos que verificar com muito afinco. Outro ponto que me chamou a atenção no trabalho do PLID foi a figura do redesaparecido. Aí me perguntava, como uma pessoa que está desaparecida pode redesaparecer? O fato da pessoa aparecer e sem documentos, sem identidade, sem identificação e pela falta de instrumentos adequados, com seu falecimento, é novamente jogado no ostracismo. Em um caso que ilustrou isso foi o do senhor de Mauá, cujo filho desapareceu, depois soube-se que foi localizado no dia seguinte. Ficou 33 dias internado na Santa Casa de Misericórdia. Faleceu e foi enterrado como indigente. E a família avisada quase 2 anos depois. Esse é um caso, quanto mais ocorrem diariamente, e a culpa é de quem? Desse segundo desaparecimento? Do Estado? Impossível que, com tantos avanços tecnológicos, esses erros crassos sejam cometidos, quer seja por descuido, desleixo e, por que não dizer, prevaricação. Não estamos aqui em busca de votos, mas de dignidade para essas mães. Essas pessoas não são filhos de chocadeira, têm nome, têm história, têm dignidade, têm identidade, e é atrás disso que vamos. Feita essa abertura, vamos ao que interessa e fica aqui um convite.
para essa luta que não será inglória, porque juntos vamos buscar resultados. Eu sou mãe de Fabiana Renata Gonçalves, minha filha desapareceu no dia 12/11 de 92, ela tem 26 anos desaparecida, eu comecei a militar exatamente há 26 anos, sou uma das fundadoras das Mães da Sé, que foi o movimento que deu visibilidade ao país todo, e atuo como Mães em Luta há 12 anos. As Mães em Luta é um projeto que vem trabalhar a prevenção e a discussão num todo perante a sociedade, porque a visibilidade é importante, mas a gente também tem que falar muito sobre a prevenção e os principais meios de buscas. A importância é porque assim, nós somos, quando o assunto de pessoas desaparecidas, você olhar pela esfera política, digamos assim, nós somos órfãos de pai e mãe. Então assim, todas as vezes que você falar pessoas desaparecidas, nós nos consideramos órfãos de pai e mãe. Então sempre é importante abordar o assunto. Isso mostra que o deputado que criou essa audiência, ele está preocupado com o assunto, que isso é muito raro, né? O desaparecimento no nosso país, ele é tratado com descaso, com um abandono muito grande. O Estado, por sua vez, é negligente, é ausente, é omisso. Então, eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo um parlamentar se interessar pela causa do desaparecimento. Eu estou nessa luta há 23 anos, exatamente por conta do desaparecimento da minha filha. Enquanto eu vivi o desaparecimento da minha filha de forma isolada, eu cheguei à beira da loucura. A partir do momento em que eu fundei a associação e me juntei a outras mães, foi com elas que eu aprendi a compartilhar da minha dor e fui aprendendo. Eu transformei a minha dor numa luta não só pela minha filha, mas por milhares de mães que já passaram ao longo desses 23 anos, são mais de 10.000 casos cadastrados. O nosso trabalho funciona fazendo o cadastro desse desaparecido. Nós damos atendimento social, psicológico, né? Fazemos acompanhamento psicológico nos casos de que há necessidade desse acompanhamento e trabalhamos em conjunto com o Ministério Público, Delegacia de Desaparecidos, Conselhos Tutelares, com os órgãos públicos, porque nós não temos a autonomia que eles têm, né? Nós somos meramente um grupo de mães, nós não temos autoridade para resolver qualquer tipo de denúncia que venha, seja de tráfico de pessoas, de criança adotada ilegalmente, porque são uma série de fatores que envolvem o desaparecimento, o tráfico de órgão, adoção ilegal, prostituição infantil, o tráfico de seres humanos é o terceiro maior crime no mundo. Então tudo isso faz parte do desaparecimento de uma pessoa e nós precisamos da ajuda das autoridades quando detectamos que uma pessoa desapareceu para essa finalidade. O tema dos desaparecidos no Brasil e no mundo é de muita relevância. É inimaginável a condição de um pai, de uma mãe ou de um familiar que tem o seu ente querido, o seu filho, o seu parente desaparecido e não encontrado, e o sofrimento que essas pessoas têm. Então, uma ação como essa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de ouvir a população, particularmente aquela afetada por esse fenômeno terrível, e reunir representantes dos diversos órgãos federais, estaduais, que de uma maneira ou de outra podem contribuir para a solução ou ao menos a melhoria dessas estatísticas, é de suma importância. A partir do diálogo, os órgãos públicos ouvindo. Recentemente foi aprovada a Lei 13.812, lei federal, que estabeleceu uma política nacional para a busca de pessoas desaparecidas, a consolidação de um cadastro nacional que está em fase de implantação. Então isso é de suma importância. O Brasil
com a sua sociedade e o Estado, reconhecendo a gravidade do fenômeno e agindo para enfrentá-lo e para superá-lo. Eu acho que é fundamental porque a área do desaparecimento tem sido muito desaparecida da agenda pública, né? Infelizmente. E São Paulo conta com várias ações, não só de ONGs, como da própria Universidade de São Paulo. O projeto Caminho de Volta agora, em agosto, vai fazer 15 anos de atendimento e de atividades, com tecnologia, com pesquisa e com atendimento à população das famílias dos desaparecidos. A discussão é muito importante para trazer o tema dos desaparecimentos para o centro do debate público. Nós do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também sempre estamos tentando trazer esse assunto para o foco através da divulgação de estatísticas sobre o registro de desaparecimento. Agora, num estudo de 2017, mais de 700 mil pessoas desaparecidas no Brasil e o estado de São Paulo é o líder de tudo isso. O que fazer para melhorar esses números? Exatamente. São Paulo tem uma taxa de registro de desaparecimento acima da taxa média nacional. Para trabalhar isso, a gente tem que investir em investigação de desaparecimentos, mas é importante a gente notar que esses números eles refletem o registro de desaparecimento e não necessariamente o número de pessoas que atualmente estão desaparecidas no estado. A importância é enorme. O número de pessoas desaparecidas no Brasil é impressionante, é dramático. E no estado de São Paulo, como tem maior volume populacional da federação, naturalmente esse número é maior. É preciso avançar nas políticas públicas para atender os familiares dessas pessoas que vivem essa situação de desespero, desalento e de dúvida, para que então sejam amparadas, tenham todo o acesso à rede de serviços e para que o poder público se estruture de uma forma melhor para lidar com esse drama de um número de quase 80 mil pessoas por ano que estão desaparecidas no Brasil. Doutor Rafael, hoje o senhor veio dar sua contribuição com uma palestra. O senhor vai abordar que tema? Um pouco falar de maneira geral sobre esse tema e pensar como a Defensoria Pública também pode se envolver de maneira articulada com os demais atores desse sistema na proteção dos familiares e na busca com absoluta prioridade a essas pessoas desaparecidas. É uma temática que tem uma ausência pública, em geral, de mais de 25 anos. O Ministério Público está nessa luta há 7, cobrando Secretaria de Segurança Pública, cobrando Secretaria de Justiça e vários parceiros a se unirem por uma busca efetiva, não por um boletim de ocorrência de desaparecimento de pessoas, que é o que sempre aconteceu. Então hoje a gente vê que as vítimas elas sofrem, na verdade, pela ausência de resposta, inclusive uma resposta objetiva que não seja um encontro, mas que seja a demanda ao desaparecimento de uma pessoa e não de uma coisa, o que é muito mais trabalhado no Brasil, como um carro, uma carteira, um celular. Esse tema é um tema muito importante, tendo em vista a dor apresentada pelas famílias. Tá? Um ente que morre é uma dor que cessa. Um ente desaparecido é uma dor que não cessa nunca. Então nós temos sim que debater, temos que achar uma forma de dar uma resposta para essas famílias. Tanto para o Poder Legislativo, instituições e para toda a sociedade tratar desse assunto, porque apesar de existirem poucos dados, alguns levantamentos apontam aí que por volta de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem ao ano no Brasil. São questões relacionadas a diferentes situações. Uma delas, e que justifica a nossa participação, inclusive na audiência pública, no Ministério Público do Trabalho, o Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, são as situações de trabalho envolvendo o trabalho de crianças e adolescentes que podem muitas vezes estar associadas ao desaparecimento. Inclusive assim, nas piores formas de trabalho infantil, como o trabalho escravo infantil, o trabalho infantil doméstico, exploração sexual comercial. São formas perversas de exploração de crianças e adolescentes que podem levar ao aliciamento dessas crianças e fazer com que essa rede de violações de direitos ela aconteçam e muitas vezes sem identificação nesse contexto. Então é importante a gente dar visibilidade ao tema para buscar a efetivação de políticas públicas para a prevenção, para a proteção integral das crianças e adolescentes. Acho que nós precisamos, são vários temas que são discutidos no Parlamento, aqui na Assembleia Legislativa,
Eu já trabalhei aqui como assessor parlamentar, hoje eu sou vereador em Santo André e acompanhei de perto como são diversos os temas trazidos para cá. Nem todos com a importância como esse que hoje o deputado Luiz Fernando trouxe para o debate, que é o drama das famílias de pessoas desaparecidas. O Poder Legislativo ele tem um papel de fiscalizador das ações do Executivo e muitas ações poderiam estar sendo feitas. Eu acho, por exemplo, que há pouco investimento na polícia técnico-científica e é um setor que tem uma relação direta com o que está sendo debatido hoje aqui, que é o drama das pessoas desaparecidas, né? O que nós podemos fazer enquanto Estado para localizar essas pessoas, para amenizar o sofrimento das famílias. Então, é papel do Poder Legislativo se apropriar desses temas dessa relevância como esse e também propor ações, né? Seja iniciativas legislativas, seja ações para o Poder Executivo. Eu acho que só tem uma forma do Poder Legislativo fazer isso, discutindo com quem vivencia o drama. Hoje estão aqui várias mães, parentes, profissionais que discutem, que se convivem com esse tema tão triste, né? Esse drama das pessoas desaparecidas. Então é assim que se nascem políticas públicas importantes, desse diálogo entre o Legislativo e a sociedade. É importante que eu me lembro de uma frase da palestrante, né, que ela falava que a dor de uma mãe quando enterra uma pessoa, né, que morreu, ela fala que faz um luto real, né, porque enterrou, teve todo o seu ritual, o sepultamento, o velório, né? Mas quando a dor de uma mãe que perde uma filha, como alguns casos aí de 26, 27 anos, não sabe o fim, para onde foi, o que aconteceu, se a pessoa morreu, então ela fala que é um luto inimaginável, irreal, porque ela não consegue finalizar aquele processo, né, e é uma dor que não tem tamanho. É muito importante esse encontro, porque é uma compreensão de toda a sociedade, como sempre costumo falar, que toda a sociedade ela é comprometida na importância do desaparecimento, que é tão complexo, é tão dolorido. Portanto, esse encontro é de grande validade para toda a polícia, para toda a sociedade do Estado de São Paulo. Agora, como a Polícia Civil tem atuado em relação aos desaparecimentos, que no Estado de São Paulo é crescente esse número? Olha, a Polícia Civil ela trabalha em todos os casos de desaparecimento com divisão. Nós temos no interior que trabalham com os casos desaparecidos e na capital nós trabalhamos para toda a capital, ou seja, todas as unidades policiais, ela se concentra a investigação na 4ª delegacia. As unidades registram o boletim e a 4ª delegacia ela continua nas investigações. O meu livro, ele veio como um trabalho de conclusão de curso. Desde quando eu entrei na profissão, né, no jornalismo, eu acreditava que a gente tinha um poder de mudança social muito importante. Então eu resolvi falar sobre um tema social. Eu acabei caindo no desaparecimento de pessoas, eu não tinha muita bagagem sobre o tema. E logo de cara eu comecei a encontrar algumas dificuldades que começaram aquela coisa de jornalista curiosidade, comecei a ir mais a fundo e deu num livro que reúne alguns depoimentos de mães que buscam por seus filhos e também algumas questões públicas, como por exemplo os cemitérios públicos que recebem alguns corpos com identificação. Agora, Fátima, qual que é a importância da discussão desses temas numa casa legislativa? Bom, eu acho que primeiro a gente falar sobre o desaparecimento, eu vi isso na minha pesquisa, que é um tema que pode fazer parte da realidade de qualquer um e eu acho que a gente não tem muita dimensão disso. A gente acha que é uma coisa que nunca vai acontecer, que está muito distante e não é bem assim. Outra coisa que, trazendo essa discussão para cá, a gente percebe que o desaparecimento ele envolve outras questões sociais também, como tráfico de pessoas, é consequência de um cenário de violência doméstica e tantas outras questões que afetam a sociedade como um todo. Então, trazer essa discussão para um espaço como esse, um espaço público com representantes diversos, eu acho que é muito importante para a gente mudar uma realidade que afeta todos nós. Eu sou Alberto Corrêa Santos, sou pai de Rodrigo Corrêa Santos. O meu filho, ele está desaparecido há 7 anos, né? Trabalhava comigo, somos taxista, pai e filho. Ele saiu para trabalhar 19 de maio de 2012, a parte da tarde, e não voltou no dia seguinte. Entramos em contato com a
com a empresa, a radiotáxi que ele trabalhava. Eles também não tinham informação dele e encontrei o carro do meu filho ali no Raposo Tavares, né, aproximadamente no quilômetro 18, e com a chave, com os documentos e só o carro. E de lá para cá não encontro ele até hoje. Fiz todos os procedimentos na delegacia, procuro ele dia e noite, parei a minha vida para procurar meu filho até hoje. Não sou mais taxista a partir do momento que ele desapareceu e estou nessa luta aí. Faço parte de todas essas organizações aí que nos ajudam e venho em todos os convites, porque acredito que é um meio de talvez receber um contato do desaparecimento do meu filho. Então estou aí nessa luta, eu, minha família, só perdi de lá para cá. Minha saúde, minha esposa, trabalho e me dediquei só em procurar ele. Hoje posso garantir para vocês que uma boa parte do Brasil eu já rodei procurando meu filho. Várias informações, mas nada concreto. Muitas informações, já acordei várias noites na madrugada com telefonemas e tal. Já bati em porta de vários presídios dizendo que meu filho estava preso e tal, mas não encontrei meu filho até hoje. Ele me deixou uma neta que hoje está com 9 anos. E é isso, estou nessa luta aí, passando pelo psicólogo, médico, acabou com a minha vida financeiramente e psicologicamente, saúde. Perdi minha saúde, hoje arrasto uma grave doença de pressão, enfim. Mas estou vendo que, como eu e milhares de mães aí, estamos só se perdendo a cada dia que passa aí. Essa é a minha história. Estou mais um dia aqui com vocês aí, agradeço a oportunidade aí, porque eu procuro não perder nenhum encontro desses aí, porque eu sozinho no meio dessa multidão aí não sou ninguém. Então quando o pessoal me convida, eu largo tudo que eu estou fazendo e venho, porque a luta do meu filho é muito grande aí. Eu preciso encontrar meu filho. A minha filha desapareceu dia 17 de agosto de 2002. Eu saí para trabalhar e ela foi brincar na vizinha. Meio-dia, minha nora levou ela até a vizinha, que não dá nem 15 metros da minha casa. E quando foi meio-dia e meio, 1h, minha nora foi buscá-la, ela já tinha desaparecido. E eu estava trabalhando, às 17 horas eles me ligaram, já tinham procurado, feito boletim de ocorrência e não tinham encontrado. Pelo fato da minha filha ser filha de militar, conseguiram fazer o boletim antes. Mas eu cheguei do trabalho e eu achei que eu ia encontrar minha filha a hora que eu chegasse. Infelizmente já se passaram 17 anos. Minha filha tinha 6 aninhos e hoje ela tem 23 anos. E a nossa vida é essa luta, essa busca. A gente busca pelo filho, faz as nossas investigações, às vezes sozinha. Muitas vezes eu recebi denúncia por compartilhar na televisão o fato. Às vezes eu recebo ligações e eu vou sozinha investigar, ou vou com meus filhos. E quando dá, a polícia também faz a parte deles. Só que, infelizmente, a gente não tem como começar e terminar, às vezes, essas investigações. Porque não tem um início, só tem um desaparecimento. Se você analisar, são todos iguais. A criança saiu para brincar, saiu da escola e fica nisso. A gente não consegue, de forma alguma, uma notícia concreta que leve a finalizar o desaparecimento. Meu neto, ele está desaparecido há 2 anos, né? Então, ele deixou carta de suicídio, né? Uma carta muito chocante, se preparou 1 mês, né? Ele deixou muito material no computador, né? Então, mas a gente, assim, não tem uma certeza se ele está vivo, se ele está morto. A mãe dele casou, ele entrou numa depressão muito grande, né? A gente levou várias vezes no médico, não sabia se ele tomava remédio ou não, né? Ficou numa depressão 4 anos, né? Depois começou a acompanhar o Hitler, né? E disse que a gente não ia achar o corpo dele, né? E desde esse tempo para cá eu estou viva para os milagres de Deus mesmo, né? Porque tem me dado força, né?
Ele foi embora dia 30 de abril, né? E estou em pé por os milagres de Deus. Deus tem me dado muita força e confio que de um dia ainda encontrar com ele, né? Tem o irmão dele especial que eu cuido, né? Tem meu marido também que é idoso já, precisa muito de ajuda, vive doente. Eu também já fiquei numa situação muito difícil, né? Estou vivendo aí um dia após outro, né? Ele tinha 19 anos, sumiu em 2017, é isso? Em 2017. Dia 30 de abril fez 2 anos. Um menino muito inteligente, muito... Sei lá, era o amor da nossa vida, ele, né? Acabou minha vida, né? Um neto que eu sempre cuidei dele, que a mãe dele sempre foi desajuizada, né? Eu que era mãe dele, pai, ele não teve pai, o menino que desde que nasceu, teve pai para pôr no mundo, né? Que é mais fácil, né? E a senhora tem esperança de encontrá-lo? Eu tenho esperança, sim. Ele deixou essa carta muito chocante, ele deixou também um mês, ele levou aquele bujão, ele gás que as pessoas enchem bexiga, né? Ele levou aquele bujão, aquele coisa lá, né? Comprou as coisas, planejou, deixou um mês que ele queria se matar, que a vida dele tinha acabado, né? Mas eu acredito num Deus Todo-Poderoso. Eu sou testemunha de Jeová e acredito que Deus pode ter, com o poder dele, ele pode estar vivo, né? Eu tenho esperança. Eu vou tentar ser bem sucinta, mas eu queria falar de talvez 3 ou 4 pontos para vocês entenderem um pouquinho da onde eu falo e por que eu falo, qual é a mensagem que eu gostaria de transmitir aproveitando esse espaço. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma organização internacional de mais de 150 anos e que hoje trabalha em mais de 80 países. Ela iniciou, teve sua origem quando nosso fundador, um suíço chamado Henri Dunant, se deparou com os resultados de uma batalha e verificou o sofrimento humanitário, tanto daquelas pessoas, os combatentes que tinham se ferido ou morrido, quanto os familiares dessas pessoas. E a partir daí iniciou todo um movimento buscando minimizar as consequências dos conflitos armados, né? Então, essa é a origem. Com o passar dos anos, o comitê foi, ampliando e tendo contato com outras realidades e também pôde constatar que, muitas vezes, o resultado de situações de violência que não caracterizam conflitos armados, que não caracterizam guerra, são tão graves quanto as consequências de uma guerra. E, por isso, também ampliou o seu olhar e tentou ampliar a sua capacidade para trabalhar também em contextos de violência. E é por isso que nós temos um escritório que a sede é em Brasília e que atua aqui na região do Cone Sul, né? América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Então, é desse lugar de fala que eu gostaria de fazer alguns comentários para tentar contribuir com essa discussão que, como está muito nítido, né, é uma discussão que não começa hoje, que não começou há pouco tempo e que tem muitas ramificações, né? Então, o Comitê Internacional, quando ele inicia esse trabalho aqui no Brasil, ele inicia com uma pequena, como se fosse uma janelinha, que é exatamente a situação, também já foi mencionada aqui, a Vera mencionou que ela disse que conhecia a única situação de desaparecimento, era o que aqui no Brasil se usa dizer dos desaparecidos políticos, desaparecimentos que aconteceram durante o regime militar. Foi por essa janelinha que o CICV também foi convidado a trabalhar aqui no Brasil sobre essa temática. Mas não demorou quase nada para que a nossa equipe verificasse que o problema no Brasil, que essa circunstância, que esse fenômeno, que esse problema, né, a gente tem até dificuldade de caracterizar isso, mas, enfim, para que a gente não teve dificuldade de constatar que o desaparecimento era uma questão muito maior, muito grande, mas muito mal conhecida, né? E com o passar do tempo, a partir do momento que a gente conseguiu cumprir com os compromissos que nós tínhamos já afirmado em relação àquela primeira janelinha, nós começamos a tentar dedicar os recursos que nós temos aqui para o Brasil para entender um pouco esse universo, né, de muito sofrimento e de muitas consequências dramáticas para um grande número de pessoas. Então, desse lugar de uma organização internacional que tem por princípios a neutralidade, a imparcialidade, a independência
e que procura manter um diálogo confidencial, respeitoso e aberto com todas as partes que possam estar envolvidas num problema, que é dessa maneira que, por exemplo, o CICV é a única organização que consegue participar ou ingressar em lugares como, por exemplo, a base militar de Guantánamo. A única organização não governamental que entrou lá foi o CICV por causa do seu método de trabalho, que é esse diálogo bilateral com cada uma das partes de um problema. E então nós tentamos iniciar esse diálogo aqui no Brasil e logo vimos que não íamos conseguir em todo o país, porque nós temos recursos bastante limitados. E começamos, então, bom, com o governo federal, precisamos fazê-lo, mas a gente precisava escolher um lugar, né, uma área geográfica em que a gente conseguisse realizar esse diálogo. E, bom, por algumas razões, nós escolhemos o estado de São Paulo. Uma delas é porque, dos dados disponíveis, e eu já vou falar um pouquinho daqueles que eu conheço, mas tenho certeza que outros participantes vão citar essas informações, mas dos dados disponíveis nós vimos que o maior número de registros de casos de desaparecimento está no estado de São Paulo. Por que vocês não sentaram mais para cá? Depois, nós também já tínhamos algum contato com várias autoridades aqui. E também percebemos que existem essas maravilhas, que são essas pessoas que estão aqui, cada um com a camiseta do seu familiar, que são esses coletivos, esses grupos de familiares já organizados, que já tinham uma história. E, além do que, as próprias condições do Estado. Um Estado com mais recursos e um Estado que já tem esse histórico, deputado, de leis, de discutir, de ter tido uma CPI aqui também sobre a temática, embora sobre uma temática específica que é o desaparecimento de crianças. Então, por essas razões todas, nós escolhemos que, bom, se a gente tem que se concentrar, vamos nos concentrar aqui, porque também São Paulo parece que é um estado bastante visível. Então, o que se faz aqui tem uma chance grande de ser replicado em outros lugares. E aí começamos, então, esse diálogo. E, desde então, nós temos conversado com autoridades, com organizações da sociedade civil, com institutos de pesquisa e, principalmente, com familiares. E aí o que a gente verifica assim, existem pessoas, né, sejam profissionais, sejam funcionários públicos, sejam agentes sociais, que têm contato com uma diversidade maior ou menor de realidades. E, claro, quando a gente conhece uma realidade, a gente consegue falar dessa realidade, né? O que a gente começou a perceber é que, bom, determinados grupos, pessoas ou profissionais falavam de algumas realidades, outros de outras. E a gente começou a entender, e alguns documentos anteriores falavam de outras realidades, o que a gente começou a entender é que, diferente da grande maioria das realidades em que o CICV tem trabalhado, a realidade do desaparecimento aqui talvez seja muito mais desafiadora do que a realidade de uma situação de pós-guerra, ou do que a realidade do desaparecimento em contextos, por exemplo, de imigração. A gente tem visto muito o problema de imigrantes que desaparecem, ou de refugiados que desaparecem, tentando se deslocar no mundo e chegar a um lugar em que sua vida esteja em segurança. Por que eu digo isso? Porque quando existe, por exemplo, uma situação de um conflito internacional, uma guerra entre dois países, ou de um conflito interno, uma guerra civil, e as pessoas desaparecem, as famílias e as autoridades têm algumas hipóteses a enfrentar. O que se passou com essa família, com essa pessoa que desapareceu? Essa pessoa faleceu e foi enterrada em algum lugar pelo grupo opositor, pelo grupo oponente. Essa pessoa está presa e incomunicável. Essa pessoa teve que fugir para se salvar. Ela é um soldado desmobilizado, não é? É um grande número de hipóteses, mas ainda assim elas são exploráveis e existem interlocutores, né, pessoas relacionadas a cada uma dessas hipóteses que você consegue identificar e contatar e tentar começar a ligar as pontas. Acontece que no Brasil, só o que a doutora Elisiane comentou, já é um universo enorme a ser desvendado. Só outras situações que nós poderíamos falar
que eu imagino que na cabeça, naturalmente, né, quando a gente se debruça um pouquinho, para refletir sobre essa situação, só algumas outras hipóteses que a gente faz, como, por exemplo, pessoas que faleceram e não puderam ser identificadas, isso também já foi comentado aqui, e que foram enterradas sem ser identificadas, ou que, mesmo estando identificadas, seu falecimento não foi comunicado a um familiar. Isso já é um outro universo. Se a gente fala dos impactos da violência nos grandes centros urbanos, da ação de grupos armados não estatais, ou mesmo, às vezes, de consequências de ações de segurança pública, a gente começa a perceber que é um número muito maior, é como se a gente tivesse um leque muito maior de hipóteses a eliminar para desvendar um caso. E vocês imaginam, e o que nós fomos descobrindo, falando com autoridades, falando com diversos níveis de funcionários públicos que ocupam cargos de diversos níveis, familiares de diversas circunstâncias, é que isso é uma parte da complexidade enorme. De outro lado, a gente vai olhar quem são os familiares de pessoas desaparecidas que estão aqui, visíveis, né? Eu digo aqui, não só nessa sala, mas que estão na sociedade visíveis. A gente vai ver que os perfis dessas pessoas são muito diferentes. Né? Claro, a gente vai sempre ver qual é o grupo maior, mas são perfis muito diferentes. Em vários setores. Né? Os perfis de onde moram, de onde vieram, qual é a sua educação, qual é o seu perfil social, se são homens, são mulheres, que idade têm, são muito variados. E se você você procura olhar um pouquinho, o perfil das pessoas desaparecidas é muito variado. E das circunstâncias de desaparecimento, aqui a gente não pode falar de causas, porque os casos não estão solucionados. Então, tudo que a gente falar sobre, esse caso é um caso de violência, esse é um caso de, de possível falecimento, esse é um caso de que houve uma violência que fez com que a pessoa decidisse sair de casa, isso tudo é especulação. Vamos primeiro começar daqui. Uma vez que o caso não está solucionado, a gente só trabalha no campo da especulação. Mas, claro que a gente precisa criar hipóteses para criar, e aqui as delegadas, né, acho que são as especialistas, para poder criar linhas de busca. Mas o fato é que a gente está no campo da especulação. Então, acho que a primeira mensagem que o CICV consegue elaborar a partir desse trabalho, que é um trabalho de tentar apoiar as autoridades, apoiar as organizações aqui que existem, a construir uma solução conjunta e sustentável, é que a complexidade do contexto brasileiro é muito grande. Então, qualquer tendência à simplificação tende a ser errônea. Então, dizer que a gente precisa trabalhar só desaparecimento de pessoas adultas ou só desaparecimento de crianças, para nós, acende uma luz vermelha. Que a gente precisa só de um sistema, que a gente precisa de um cadastro, que a gente precisa de uma lei, é uma simplificação, acende para nós uma luz vermelha. E que existe um tipo de desaparecimento, uma maneira de prevenir também. Então, uma mensagem que para nós ficou muito clara desse trabalho é que simplificações não vão ser... vão só fazer com que a gente patine. Claro, a gente pode dar um passinho para frente, mas talvez a gente dê 2 para trás, porque a gente pode estar deixando escapar alguma coisa maior. Né? A segunda mensagem que a gente elaborou, vamos dizer assim, é que, sim, o Brasil deu muitos passos. A gente já se citou aqui CPI, já foram citadas leis estaduais. A gente precisa lembrar que agora, em março, foi aprovada uma lei federal, a Lei 13.812. Eu não tenho a memória tão boa quanto da Ivanise, mas eu consigo lembrar esse número. Lei Federal 13.812, que é pela primeira vez... existe um conceito de pessoa desaparecida na lei federal. Pela primeira vez, a busca de pessoas desaparecidas é dita como, ela é declarada como uma ação obrigatória do Estado e que, uma vez aberto um processo de busca, ele só pode ser encerrado com o esclarecimento, que significa com a localização da pessoa em vida ou falecida. Então, é a primeira vez que isso existe na legislação.
E é a primeira vez que os familiares de pessoas desaparecidas aparecem citados numa lei federal. Embora um artigo pequenininho ainda, muito assim envergonhado, que diz que é obrigação do Estado estabelecer e manter programas de assistência psicossocial a familiares de pessoas desaparecidas. Esse é o artigo 17, 16, 15, alguma coisa assim. Mas é a primeira vez que os familiares aparecem na lei federal, né? Então, o que a gente verifica que existe aqui em São Paulo, mas em outros estados, alguns deles, delegacias especializadas, com modelos diferentes, existem comitês, às vezes estaduais, às vezes municipais, existem associações de familiares, a imprensa, com seus altos e baixos, se interessa pela matéria, há trabalhos acadêmicos sobre isso. Então, significa que a gente não está absolutamente partindo do zero e, como a mensagem, eu acho que da Vera traz para a gente precisa respeitar essa história, aprender com essa história, né, e se aproveitar dela. Então, esse é o segundo ponto. O problema do desaparecimento não é invisível. Mas, na outra mão, aí a gente se pergunta, então, quantas pessoas estão desaparecidas e por quê? E qual é o problema, né? E aí a gente vai começar a encontrar o que está ligado ao primeiro ponto que eu falei, da complexidade. Nós vivemos num estado enorme, né, num país de um tamanho gigante, que tem uma estrutura bastante complexa também. Nós somos 26 estados, o Distrito Federal, cada estado com a sua autonomia, cada estado com a sua Secretaria de Segurança, portanto, com a sua estrutura própria de registros, de identificação e de apuração criminal. Significa que cada estado tem a sua base, e como se cada estado tivesse uma base de informação, né? Mas cada estado tem a sua base de informação que precisa ser compartilhada com os outros estados. Quando a gente está falando de busca de pessoas desaparecidas, a gente não pode esquecer que a pessoa desaparece na cidade e pode não estar. Pode não estar no estado. E pode não estar no país, mas vamos ficar no nosso país, vamos ficar no Brasil, né? Então, o primeiro desafio era que todos os estados do Distrito Federal trocassem informação. Mas para trocar uma informação com outro, eu preciso ter as minhas informações organizadas. E o que a gente percebeu é que um grande desafio, que não é só da questão do desaparecimento, que é de outros assuntos de segurança pública, e não só de segurança pública, de assistência social, enfim, de diversos departamentos, vamos dizer assim, do serviço público, é que essas informações não estão organizadas, atualizadas e coordenadas, né? E que, portanto, é muito difícil estabelecer um mecanismo que consiga cruzar a informação para que muitos dos casos que não precisam ser mantidos como casos de desaparecimento sejam esclarecidos, porque isso a gente percebe, né? Há outros casos, sim, que vão demandar de investigação de rua, não sei muito bem, aí a doutora Maria Helena e a doutora Ana podem falar melhor. Mas o que a gente percebe é que também essa investigação pode ser melhor coordenada, não é? Então, a partir desse diálogo, a terceira mensagem que a gente verifica é que é preciso construir esse mecanismo de esclarecimento de casos de baixo para cima e de cima para baixo. Porque a gente percebe que as pessoas que estão na base da investigação ou da coordenação de dados são muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, pessoas tão bem intencionadas que elas mesmas ficam sobrecarregadas. A gente percebe que essas pessoas em si estão a custo da sua saúde, às vezes dos seus relacionamentos trabalhando excessivamente, porque elas querem que as soluções aconteçam. Mas não depende só, a gente não pode depender só de iniciativas individuais. Então, a gente precisa de vontade política de cima para baixo e precisa organizar e dar condições para que de cada uma das instituições do serviço público também se coordenem, se concentrem, se organizem para que esse mecanismo funcione bem. Então, a construção de um mecanismo, e que precisa ser feito estadualmente, para depois os estaduais se coordenarem no nível nacional, é a terceira mensagem. Mas eu acho que a mais importante, e que talvez seja desnecessário, ou talvez seja redundante, depois do que a Ivanise e a Vera falaram aqui, e depois da presença de todas vocês, que têm essa experiência de terem um familiar desaparecido e que têm a força de todos os dias levantar, e eu digo a vocês,
A lição que vocês têm me ensinado não é uma lição que se esqueça, de força e de resiliência. Mas a quarta mensagem que eu gostaria de deixar aqui é de que se é necessário, sim, estabelecer esse mecanismo que coordene bases de dados, que coordene instituições de diversos níveis, na mesma intensidade, com a mesma rapidez, a gente precisa construir uma estrutura que responda à necessidade dessas pessoas, que são os familiares de pessoas desaparecidas. Enquanto os familiares desaparecidos estão sendo buscados, essas pessoas têm necessidades de muitas ordens, né? A Ivanise e a Vera já ilustraram várias delas aqui, né? Elas falaram do impacto emocional, mas principalmente psicológico, do impacto na saúde física. Mas vocês imaginam que sempre que você vê um cartaz de pessoa desaparecida, você vê um telefone. Esse telefone, no mais das vezes, é o telefone da casa do familiar. E não são só pessoas que querem ajudar que telefonam para a casa desses familiares. São pessoas que querem se divertir, passando um trote, são pessoas que querem extorquir dinheiro, que querem oferecer um serviço mirabolante. Né? Essas pessoas, elas falaram, elas passaram aí a qualquer lugar, e elas nos contam que foram aos lugares que eu já ouvi, que esses familiares procuram. São lugares em que ninguém, em sã consciência, vai sem correr risco. E a gente pergunta, e vocês não sentem medo? Medo? Do que eu vou sentir medo agora? O risco que essas famílias se colocam, porque elas se tornam destemidas, né? Então, além das necessidades psicológicas, das consequências para a saúde física, das consequências para a sua própria segurança, elas têm consequências na sua estrutura econômica, porque todo recurso, isso é uma urgência. Procurar um filho, um pai, um tio, um irmão desaparecido é uma urgência. Então, todos os seus recursos vão. E, para poder estar disponível para busca, muitas vezes é difícil trabalhar e, portanto, o ingresso não vem. Então, consequências no aspecto econômico. E vocês já imaginaram como é você lidar com documentos, ou com uma burocracia, ou com um processo, ou com uma destinação de um bem de uma pessoa desaparecida, que não está viva juridicamente e não está morta? Juridicamente, ela está num meio termo, né? E aí, por isso, eu vou discordar um pouquinho da Ivanise, assim, correndo o risco de cometer um erro enorme, mas eu ainda acho que tem um espacinho para uma melhoria da legislação, porque sobre esse aspecto jurídico ainda não tem soluções muito boas para lidar com destinação de bens, para lidar, por exemplo, se a pessoa desaparecida estava trabalhando, como é que ficam os direitos trabalhistas dela? Para quem vai esse recurso? Como é que o familiar que está buscando tem acesso à informação sobre documentos, né? Então, eu vejo que isso ainda tem espaço de melhoria legislativa aí no âmbito federal. Então, esse é outro nível de consequências que a gente vê para as pessoas desaparecidas. E, portanto, há um trabalho bastante grande para ser feito também para responder essas necessidades, né? Então, acho que eu já devo ter extrapolado o meu tempo, eu vou encerrar por aqui e dizer que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha está à disposição de todas as autoridades aqui do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, dos municípios de São Paulo, assim como dos familiares, e que a gente segue porque a gente percebe que a gente conseguiu tocar uma parte da realidade. A gente percebe que a gente precisa conhecer muito mais essa realidade e que tanto em termos de quantidade de pessoas que permanecem desaparecidas, quanto as circunstâncias de desaparecimento, há um espaço enorme de conhecimento a ser produzido, né? As informações, eu percebi que eu acabei não falando, né? O que a gente tem de informação disponível sobre números de pessoas desaparecidas, na verdade, são os dados, depois da CPI, o que veio mais recente são os dados publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que recolhe informações a partir da Secretaria de Segurança Pública. Então, em 2017, foi a primeira vez que foi publicada essa informação, dando conta que, em 2016, haviam sido registrados 76 mil casos de pessoas desaparecidas. No ano passado, o Fórum atualizou essa informação, porque, em 2016, se eu não me engano, 5 estados não tinham informado
não tinham prestado dados sobre boletins de ocorrência de desaparecimento. Então, no ano passado, ele atualizou exatamente esses dados, né? Então, no ano passado, o Fórum Brasileiro publicou que em 2016 haviam sido 81 mil registros de boletins de ocorrência, em 2017, 82 mil, arredondando, né? 82 mil e quebradinho, 600 e alguma coisa. E desses 82 mil boletins de ocorrência registrados, 25.200, mais ou menos, eram do estado de São Paulo. É claro que agora existe uma preocupação da Secretaria de Segurança Pública em também apurar qual é o número de boletins de ocorrência de encontro, né? Então, claro, a gente sabe que não são os 25 mil, por exemplo, boletins de ocorrência de desaparecidos de São Paulo, que permaneceram sem solução, mas ainda também não sabe quantos boletins de ocorrência de encontro correspondem a esse ano. Essa depuração de dados a gente percebe que precisa ser feita e a gente vê participando, por exemplo, aí a Ana vai falar, imagino, né? Não sei se você vai convidada, mas então a doutora Marilene deve falar do grupo de trabalho que foi instalado aqui pela Secretaria de Segurança de São Paulo no ano passado e que começou a identificar todas essas lacunas e também já a propor soluções e a propor estratégias para começar a suprir essas lacunas. Mas é bastante interessante, o CICV teve a oportunidade de participar como observador desse grupo, de ver o quanto essa complexidade ela vai aparecendo aos poucos, deputado. Então, por isso, de novo, a mensagem de evitar explicações simplificadas e propositura de soluções simplificadas, porque quando você senta com aqueles que estão acostumados a trabalhar com isso e todo esse grupo vai se fazendo perguntas, a gente vê que a montanha é um pouquinho mais alta, então é realmente um trabalho de longo prazo, de paciência e que a gente precisa tanto de coordenação e de continuidade, porque é muito compreensível a fala da Ivanise e da Vera, né? Olha, né? A gente já está à disposição, mas, ó, 20 e tantos anos que a gente está aqui. Então, é compreensível porque a gente, conversando com as pessoas, a gente vê que teve momentos de um bom investimento de energia, política, enfim, de todos os níveis, e depois uma perda disso. E depois, né, você recuperar aquele ritmo, você exige mais energia. Então, eu acho que o último ponto é isso. É necessário, talvez, fortalecer essa rede para que a continuidade seja assegurada, independentemente da presença de tantos heróis. E aqui em São Paulo a gente verifica muitos heróis, e muitos deles estão aqui nessa sala, que levam projetos com um esforço pessoal enorme e com um apoio. Claro, quando essas pessoas têm apoio, aí isso vem para cima da mesa. Bom, é isso. O CICV continua à disposição, dentro dos seus limites e dentro da sua característica de trabalho, e agradece muito a oportunidade de estar aqui. Eu, particularmente, lido com essa questão desde 1990. No dia 4 de setembro de 1990, a prefeita Luiza Erundina ordenou que abrisse uma vala que todo mundo sabia, os prefeitos anteriores sabiam, que existia no cemitério de Perus a chamada vala clandestina. Bom, aí um primeiro corte. Respeito aos homens que lutam, que estão à frente, mas essa é uma luta que tem um corte de gênero. São as mulheres que estão à frente de todas as lutas por desaparecidos. São as mães, as namoradas, as irmãs, as companheiras. Os homens ajudam-se, mais à frente sempre vêm as mulheres. Isso vale para quem discute o sistema prisional também. O homem vai preso, a mulher vai presa junto. Ela fica lá sábado, domingo, fica lá. A mulher vai presa, ele arruma uma namorada logo em seguida e coitada que se dane lá, porque não vai visitar. Então, essa luta pelos desaparecidos, ela tem um corte de gênero, sim, e é a questão feminina. Tem uma coisa que eu acho importante colocar aqui, é que não há divergência entre desaparecidos políticos e desaparecidos. Não há e não pode ter. Por que ganhou mais notoriedade os desaparecidos políticos? Porque eles, desde 64, vêm nessa picada, mas também não é muita gente. Eu acho que tem que emprestar a experiência que eles têm, que eles adquiriram para esse segmento, para tratar dessa questão como desaparecidos. Afinal, a vala de Perus não foi feita para desaparecidos políticos, foi feita para indigentes. Em 1970, o prefeito de então resolveu construir num hospital, lá em Dom Bosco, o Hospital de Perus,
uma ala reservada só para indigentes. E o que eram indigentes? Pessoas que não tinham parente, que não sabia quem era, que não tinham documentos, entre eles ativistas políticos, que eles sabiam. Mais de 1.049 ossadas, até hoje identificou perto de 12 pessoas. Isso porque o foco foi feito só em cima dos desaparecidos políticos. Mas um detalhe cruel é que a proposta original deste aterro, deste cemitério, é que houvesse lá um crematório para cremar esses indigentes. Só não foi em frente porque existe uma lei internacional que proíbe você cremar uma pessoa sem que não tenha a autorização dos familiares. Os peritos argentinos, na época, falam, pelo amor de Deus, não façam isso. Então, tem uma coisa que, para mim, nesses quase 30 anos, embora eu ouvi, olha, o Estado não é tão culpado, a Câmara... O Estado está sempre colado nesse negócio. Ou pela sua ação, quando quer cremar, para desaparecer de vez, com qualquer possibilidade de identificação, ou pela sua omissão, quando sabe que boa parte do seu aparelho hoje contribui para a quantidade de pessoas desaparecidas que tem no país. Sim. Infelizmente, nós temos dentro do Serviço de Segurança Pública pessoas notáveis, que colocam, às vezes, até sua carreira em risco para levar em frente uma tarefa que pega. Mas nós também sabemos que hoje nós temos boa parte das nossas forças de segurança aliadas com o crime organizado e contribuindo para que esse número aumente cada vez mais. Vocês sabem, eu sei e nós sabemos a quantidade de cemitérios clandestinos que existem nessa cidade, nesse estado, nesse país. Nós estamos assistindo à carnificina no sistema prisional brasileiro, que o Estado agora faz um esforço para colocar na mão da iniciativa privada. Ora, o que é a iniciativa privada se não lucro? Então não venham me dizer que a iniciativa privada vai cuidar melhor do preso, não. A que coordenava a cadeia lá de Manaus, que teve aquelas últimas mortes, é uma das principais concorrentes para ganhar as penitenciárias do Estado de São Paulo para administrar. Então, nós precisamos partir de um princípio. O Estado tem sim a ver diretamente com essa questão dos desaparecimentos, ou pela sua ação ou pela sua omissão. Em 90, depois da CPI de Perus, que durou 6 meses, uma das principais questões que nós tiramos na CPI, tem que se construir um banco de DNA nesta cidade, neste estado, para que se daqui a 30 anos uma pessoa resolver procurar o seu ente querido num órgão público, tem lá um banco, é só colher uma amostra dele, olha, casou aqui. Até hoje isso não é realidade. E o Estado tem força, tem estrutura, tem dinheiro, tinha tudo para fazer dentro dessa ligação nacional, que a doutora aponta com verdade. Um crime de São Paulo ele não é conhecido no Paraná, ele não é conhecido no Amazonas. Além disso, nós temos também que ligar essa questão da identificação. Senão, não existe, é balela. Não tem possibilidade de você localizar. Então, o Estado está ligado, sim, a essa inoperância. Detalhe, gente, detalhe. Nós estamos aqui discutindo, e parabéns ao deputado Luiz Fernando, que abre as portas para começar um trabalho aqui para tratar dessa questão de desaparecidos. Mas os principais órgãos do governo federal que tratam desta questão estão sendo fechados. Estão acabando com a verba que tinha para esse trabalho. Nós estamos tendo a Secretaria de Direitos Humanos, que é o que tu disse, era quem podia criar, se diluiu em quase 10. Então, deputado, o grito, é óbvio que a fala aqui foi muito mais pelas crianças, e é evidente, porque é um trabalho... mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós temos a questão do crime organizado que se junta, hoje no Rio, você não sabe, a milícia se junta com a polícia para enfrentar o crime organizado, daqui a pouco é o crime organizado que vai estar se juntando com a milícia para enfrentar a polícia e vice-versa. Você não sabe onde vai parar isso. Nós temos hoje, na Comissão de Direitos Humanos da OAB, uma preocupação de tratar desse assunto exatamente com esse viés. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão abrir aqui uma frente de trabalho. No primeiro dia de reunião, vai aparecer um leque tão amplo, não é? Porque não se resume à questão da criança só
né? Nós sabemos que a questão dos desaparecidos ela vai ter que entrar na questão do trabalho escravo. Nós sabemos que o trabalho escravo está ligado com o trabalho com o desaparecimento de crianças. Nós sabemos que a questão da prostituição infantil está ligada com isso. Nós sabemos que a questão do tráfico de órgãos está ligado com isso. E não se resume à cidade de São Paulo. É crime internacional. Então, pode ter certeza que vocês vão mexer com coisa grande, né? E tomara que as entidades estejam bem fortalecidas para estar aqui do lado de fora. Entidade não tem que entrar dentro de gabinete para ver se o deputado está trabalhando bem, não. Tem que trazer a demanda. E o deputado Luiz Fernando sabe, o deputado Luiz Fernando é, sim, uma pessoa preocupada com essa questão, porque senão ele não iria abrir uma frente de trabalho dessa. Ele sabe que não é um trabalho que traz voto, não é? Mas para fazer isso tem que ter compromisso. Então, eu assim, fico feliz e quero, pode ter certeza, dentro da Comissão de Direitos Humanos da OAB estaremos tratando desse assunto, acompanhando a comissão e nos colocando à disposição. Mas entendo, pelo pouco de experiência que eu tenho, que eu adquiri nesse tempo aí, eu acho que a questão é muito maior do que às vezes a gente consegue enxergar. Primeiro, pelo desmonte que o Estado faz hoje para que esse trabalho possa avançar. E sem isso, não adianta. Não adianta. O Estado hoje contribui para que esse trabalho não avance. Então, o banco de dados de DNA necessário para mim, para poder fazer esse reconhecimento da possibilidade de algum tempo, ele se remete à questão da lei de guerra. Em qualquer guerra, o vencedor tem que entregar o vencido para ser enterrado com dignidade pelos seus parentes. No limite é disso que nós estamos falando. Quando você não consegue localizar. Eu aprendi com as mães, nesse trabalho, que a porta nunca se fecha. E ela só quer uma coisa na vida: o direito de enterrar o seu ente querido e chorar a sua morte, mas colocar um ponto final nesse sofrimento. Então, é um trabalho muito duro, é um trabalho muito difícil. Tem, hoje, na sociedade, muita gente querendo fazer esse trabalho, né? Fico muito feliz que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo abre essa porta. Tenho certeza que esse trabalho vai ser grande. Então, não espere só 3 meses, não. É muito tempo, porque, realmente, a hora que abrir o leque, né, o que a Cruz Vermelha traz aqui é a questão de jogar isso para o cenário internacional. O trabalho das Mães de Maio, das Mães da Sé, das Mães em Luta, né, leva também para todas essas pontas. É o crime organizado, é a prostituição, é o narcotráfico, né, é o cemitério clandestino, é tudo aquilo que você enxerga o Estado na frente. Por isso que eu bato muito nessa questão. A nossa tarefa é dizer: Estado, cumpra a sua parte. Cumpra a sua parte. Né? Que a sociedade civil está querendo fazer a sua parte, está organizada, há muito tempo que está gritando, e esse é um bom momento, é mais uma porta que se abre, sim. Então, acho que nós temos que trabalhar e valorizar muito essa iniciativa do deputado Luiz Fernando, torcer que dentro da comissão tenha deputados com vontade, porque hoje nós sabemos que vai ter gente que, se entrar, pode querer até atrapalhar o serviço, pode até querer atrapalhar a dinâmica que essa comissão pode ter. Então, um apelo também para que os partidos indiquem quem tem vontade de fazer essa investigação, de colocar o dedo na ferida, de chamar as falas quem tem que dar, quem tem que se responsabilizar. Então, parabéns, fico muito feliz, porque eu me identifico nesse trabalho, um pouco pela história, e saber que tem gente e entidades tão importantes junto com você já nesse começo. Parabéns. Essa causa é uma causa que realmente merece uma atenção e um olhar diferenciado. Eu daria tudo na minha vida para não estar aqui falando desse assunto, que é 1000 vezes pior que a morte. A minha luta começou no dia 23 de dezembro de 95, né? Eu costumo dizer que até o dia 23 de dezembro de 95, na minha concepção de felicidade, eu era uma pessoa feliz. Eu tinha uma família. Eu tinha um marido, eu tinha 2 filhas. E como toda mãe, minhas filhas
são lindas, inteligentes, estudiosas. E de repente a minha vida deu uma reviravolta que eu não esperava. Minha filha saiu para ir cumprimentar uma colega que estava fazendo aniversário naquele dia, só que não tinha festa. Saiu para voltar no máximo em 20 minutos e desapareceu. E aí a minha vida parou no dia 23 de dezembro de 95. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse desaparecido juntamente com a minha filha. Porque ao longo desses 23 anos e 6 meses, ontem eu fiquei fazendo uma reflexão, que ontem fez 23 anos e 6 meses. E eu fiquei perguntando para Deus, Jesus, faltam 6 meses para completar 24 anos do desaparecimento da minha filha. 24 anos é muito tempo para uma mãe esperar. Eu não tenho nem noção de quantos dias, porque quando a minha filha desapareceu, deputado, eu contava os dias, todos os dias eu tinha um caderno que eu anotava os dias do desaparecimento da minha filha. Até o dia que o meu psiquiatra tomou aquele caderno de mim. Eu falei para ele que eu escrevia todos os dias, né? E aí ele disse para mim, um dia, para tomar o caderno de mim, ele disse para mim assim, na próxima semana você vai trazer o caderno para mim. E eu levei o caderno para mostrar para ele. E ele começou a ler o que eu escrevia. E ele disse para mim, eu sinto muito, mas você não vai mais levar esse caderno para casa. Eu disse para ele, o senhor não pode fazer isso comigo, isso é invasão de privacidade, doutor. Ele disse, não, Ivanice, você não sabe o mal que você está fazendo para a sua saúde mental. Eu cheguei à beira da loucura, porque nenhuma de nós aqui estamos preparadas para perder, seja um filho, um marido, um irmão, um cunhado. Nenhuma de nós aqui estamos preparadas para isso. Nós, enquanto mães, irmãs, enquanto família, nós nos preparamos, nós sabemos que a morte, ela existe de fato, e que todos nós vamos passar por esse processo um dia, né? Nós nos preparamos para perder um pai, uma mãe, mas jamais um filho. Mas quando acontece uma fatalidade, que nós venhamos a perder um filho, que ele morre, nós vivemos um luto real. Nós vivemos ali um círculo do término da vida. Tem todo um ritual onde nós fazemos um velório, enterramos aquela pessoa e sabemos aonde ela está e não vai mais voltar. Agora, quando ele desaparece, é 1000 vezes pior, porque nós vivemos a dor da incerteza. E vocês não queiram imaginar o que é a vida de uma mãe, de um parente que tem alguém desaparecido. Nós vivemos a dor da incerteza. Nós vivemos uma ferida que não cicatriza. Às vezes as pessoas me perguntam. Semana passada eu estava dando entrevista para a revista Cláudia. E a menina perguntou para mim, a senhora fala do desaparecimento da sua filha com tanta emoção, como se ela tivesse desaparecido ontem. Eu disse para ela, querida, não é porque se passaram 23 anos e 6 meses que eu esqueci
que a minha filha desapareceu, que eu acostumei com a ausência da minha filha, porque eu não sei o que fizeram com ela. Eu não sei se ela está viva, se ela está morta. Eu fico imaginando, a minha filha está com 37 anos hoje, e eu fico imaginando como será que está o rosto da minha filha hoje com 37 anos. Se ela cresceu um pouco a mais do que ela já era, ela já tinha praticamente 1,70 m de altura, se engordou. A nossa cabeça vira uma interrogação, é uma tortura muito grande para todas nós. E nós temos que contar com a ausência do Estado, porque para o Estado, os nossos filhos, eles fazem parte apenas de uma estatística. Nós moramos no estado mais rico da federação, mas o Estado não tem políticas públicas voltadas para o amparo a essas famílias. Que quando nós perdemos um filho, não perdemos só o filho, nós temos uma série de perdas consequentemente. Eu tenho várias mães aqui que eu posso apontar para o senhor, que perderam a saúde, que perderam a vontade de viver, mães que desencadearam doenças muito graves. Tenho 16 mães que morreram e 3 pais. É como se eu tivesse perdido um pai ou uma mãe por ano, né? Isso são sequelas desse luto inacabado, dessa dor que nós carregamos, e nós não temos o amparo de quem deveria nos dar, que é o Estado. No artigo 227 da Constituição Federal está lá dizendo que a criança e o adolescente, ela é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Porém, o Estado ele é ausente e a sociedade acaba também sendo ausente, porque é muito mais fácil para a sociedade nos olhar como coitadas. Coitadas dessas mães. Nós ficamos na Praça da Sé a cada 15 dias e muitas pessoas falam para nós: ai, coitada de vocês, né? Eu imagino o tamanho da dor de vocês. E muitas vezes eu falo para aquelas pessoas: não queiram imaginar. Não queiram imaginar o tamanho da nossa dor. E nós não somos coitadas. Nós fomos vítimas de uma fatalidade, né, que aconteceu com os nossos filhos, e nós não sabemos o que fizeram, se estão vivos, se estão mortos. E assim, mas temos e tivemos que aprender a conviver com essa ausência, né, com esse buraco que ficou dentro de nós. E quanto mais o tempo passa, mais a sensação que todas nós aqui temos é que essa ferida ela vai se abrindo cada vez mais e que ela não fecha. Quando você tem uma dor física, seja uma dor de cabeça, uma dor de estômago, qualquer tipo de dor física, você pode tomar uma medicação e ela, se ela não passa, ela ameniza. A nossa dor não tem remédio que passe. E nós precisamos do apoio, principalmente do Poder Legislativo. Mas não é só fazer as leis, é fazer as leis e cobrar que a lei seja cumprida. Porque o que mais tem, deputado, são leis. Tem uma lei aqui nessa casa, que é a Lei 10.299, que ela foi de autoria da deputada Maria Lúcia Prandi, que é a Lei 10.299, que ela é do dia 29 de abril de 1999. Eu fui com ela
na Secretaria de Segurança Pública, pedir para o secretário de Segurança Pública baixar uma portaria para a Secretaria de Saúde, colocar essa lei em todos os hospitais da capital. E ele disse que ele não podia fazer isso. Quantas ligações eu recebo por dia, não só eu, como a Vera, como a doutora Eliana, como a Sandra, de hospitais que recebem pacientes sem identificação e não têm conhecimento. A primeira coisa que eu pergunto para a assistente social: querida, você conhece a Lei 10.299? Não, o que é essa lei? Essa lei ela dá um prazo de 12 horas sobre pena de sanção para que qualquer órgão público ou particular que receba uma pessoa sem identificação faça um relatório e encaminhe para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Se isso fosse cumprido, isso facilitaria o trabalho da delegacia, da investigação, diminuiria a dor, a minha, a do seu Leonardo, que o filho foi encontrado 2 dias e ele foi informado quase 2 anos depois. É isso que nós estamos aqui reivindicando. Nós não estamos aqui para fazer número. Nós queremos, sabe, que essa realidade mude, porque eu já estou cansada, sabe? Assim como a lei 11.259, que já vai, que ela é do dia 30 de dezembro de 2005, quando ela foi sancionada pelo então presidente Lula, e que ela não é cumprida até hoje. Entendeu? Eu só conheço 2 estados que fazem o cumprimento dessa lei. Eu falo porque eu estive nos 2 estados, eu conheci de perto a atuação desses estados, que é o estado do Paraná, que tem uma delegacia específica só para criança. E São Paulo não tem. Nós vivemos no estado mais rico da federação. O governo não pode dizer que é falta de dinheiro, porque se ele falar isso para mim, eu falo que ele está mentindo. Peço desculpa para ele, mas eu vou falar para ele: o senhor não faz porque não é seu filho, não é seu neto. No estado do Paraná, eles criaram uma delegacia em 1997, que é o CICRID, Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Só trabalham com crianças desaparecidas. Ao invés da mãe e a delegacia, eles vão até a casa daquela família com um psicólogo, juntamente com um policial. E é por isso que o trabalho deles é um trabalho de excelência. No Rio Grande do Sul, eu estive no Rio Grande do Sul o ano passado, conheci o trabalho que eles fazem na delegacia de Porto Alegre. Eles fazem mutirões, porque nós temos um problema muito grave. A delegacia tem esse problema, nós temos esse problema das pessoas que encontram o seu desaparecido e não comunicam à família. Eles fazem um mutirão, eles separam aquelas cidades próximas e pegam as ocorrências e eles vão lá visitar os familiares. E aí eles descobrem que muitos daqueles que estavam lá como desaparecidos já voltaram para casa e a família não avisou a polícia. Né? Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Nós queremos resultado. Nós estamos aqui para unir as nossas forças. Eu, como representante dessas mães, tenho elas como minhas segunda família. Sem essas mulheres, eu não estaria mais aqui, deputado. Porque foi com elas que eu aprendi a dividir a minha dor. Foi com elas que eu aprendi a lutar não só pela minha filha, mas a cada pessoa que eu encontro, vivo ou morto.
é uma busca que chegou ao fim. Se o projeto Caminho de Volta ligar para mim hoje e dizer para mim, Ivanise, foi encontrado uma ossada, e a Delegacia de Desaparecidos nos comunicou e nós fizemos o cruzamento do seu material de DNA e aquele corpo, aquela ossada da sua filha. Acabou a minha busca. O que eu quero é uma resposta. O que todas nós queremos é uma resposta. Agora, leis é o que mais tem. Agora, o que nós queremos é que a lei seja cumprida. É o cumprimento da lei. O último parlamentar que esteve nessa casa, que fez uma lei voltada para desaparecimento, foi o deputado Hamilton Pereira. Ele era um grande parceiro nessa luta. Foram poucas, em 23 anos, foram poucas as pessoas. O senhor é o terceiro parlamentar que nos procura no sentido de se aliar a nós. Eu estou aqui muito feliz, fiquei muito feliz quando Marcelo me ligou, quando o senhor Donizete me ligou e disse que o senhor era uma pessoa extremamente sensível e que o senhor, na sua gestão como parlamentar, queria trabalhar na causa do desaparecimento. Eu fiquei feliz porque isso é muito raro. Porque o desaparecimento, uma certa vez um deputado disse para mim, a senhora não tem nenhum deputado federal que seja aliado à sua causa? Eu disse para ele, não tem. Sabe por quê, deputado? Porque desaparecido não vota. Ele calou a boca, porque ele não tinha o que me responder. Aí ele disse assim para mim, mas eu sei o que é a dor de perder um filho, porque eu já perdi um filho. Eu falei, o seu filho morreu ou desapareceu? Meu filho morreu. Eu falei, então, a dor do senhor, eu sou solícita ao seu luto. Agora, o senhor viveu um luto real. O senhor enterrou o seu filho. A saudade que o senhor sente do seu filho é uma saudade sadia dos dias, dos anos que o senhor conviveu com o seu filho. A hora que o senhor quiser matar essa saudade, o senhor vai ao cemitério chorar, conversar com ele, fazer o que o senhor quiser. Agora, há 23 anos, deputado, eu procuro uma resposta do que fizeram com a minha filha. Não entra na minha cabeça como alguém pode desaparecer tão perto de casa e ninguém ter visto. São 23 anos e 6 meses de um silêncio profundo. Eu nunca recebi uma informação concreta de alguém que dissesse para mim, eu vi a sua filha em algum lugar. Tudo que eu tive até hoje foram assim, pessoas que me falaram, olha, eu acho parecida. E eu fui atrás. E quando eu fui atrás de uma informação dessa, eu levei roupa para trazer a minha filha embora, mesmo sabendo que não podia ser ela, mas a vontade de ser era muito maior. Já fui atrás da minha filha em diversas cidades do interior de São Paulo, no Rio, fora de São Paulo. E quando eu chego num lugar desse, que eu me deparo com alguém que não tem nada a ver com a minha filha, a sensação que eu tenho é de impotência, de incapacidade, de uma frustração muito grande. Então, a nossa luta é uma luta diária. Todos os dias nós agradecemos a Deus por mais um dia, por estarmos vivas, por nos permitir
mais um dia na busca pelos nossos filhos. Temos lutado muito ao longo desses anos. Temos uma grande aliada aqui, que é a doutora Eliana Vendramini, que se alguma coisa mudou em relação a exigências das delegacias, que, por exemplo, hoje a delegacia que faz a ocorrência, ela é obrigada a fazer a investigação. Isso é mérito dela. Porque antes quem fazia tudo isso era o DHPP, que se sobrecarregava para fazer a investigação sozinha. Nós não estamos aqui para culpar ninguém. A delegacia não tem culpa de um Estado que não investe nos seus agentes policiais para tratar o desaparecimento de forma humana. O policial civil, ele não foi preparado para trabalhar com a dor da perda de uma mãe que não sabe o que fizeram com o filho dele, porque ele não foi, ele não aprendeu isso na academia de polícia. Ele não foi preparado psicologicamente para trabalhar com a dor da perda da mãe que não sabe o que fizeram com o seu filho. E aí, quando ela chega na delegacia, ele já tem a sua opinião formada sobre o que aconteceu com o filho. Eu lembro que há 23 anos e 6 meses, quando eu cheguei na delegacia, no dia 20, já era madrugada, do dia 24, o delegado disse para mim: volta para casa, mãe. Isso é coisa de adolescente. Sua filha deve estar por aí com algum namoradinho. Até o dia amanhecer, ela já voltou. Isso é eu já estou acostumada com esse tipo de ocorrência. Eu disse: doutor, uma mãe que dá liberdade para uma adolescente de 13 anos ficar na rua, não vem na sua delegacia lhe pedir ajuda. E ele disse para mim: mãe não conhece filho. Volta para casa, vai por mim, mãe, vai por mim. Até o dia amanhecer, a sua filha já voltou. Já se passaram 23 anos e 6 meses. E eu estou esperando a minha filha voltar. E o que nos mantém viva, porque isso é pior que a morte. Mas o que nos mantém viva é a chama da esperança de um reencontro único, mesmo sem saber o dia e a hora que ele possa acontecer. Muito obrigada e peço desculpa. Cerca de 10% dos desaparecidos têm algum tipo de deficiência intelectual, né, auditiva, seja lá qual for. Né? Então, a gente tem, inclusive, a gente tem um outro projeto, uma política pública com crianças deficientes, para tentar prevenir, que não é o caso da população em geral, mas é possível a gente fazer. Né? Uma das coisas que assim, todo mundo fala, que legal, o banco de DNA vocês têm. Quantas crianças já foram encontradas pela tecnologia? 14. Nós temos 1.192 famílias participando. Tá? São cerca de 3.000 perfis de DNA. Tá? Mas a gente só encontrou 14 crianças. Por que isso? Por que tão pouco? A gente tem duas razões. A doutora Cláudia já comentou que uma das razões um dos tipos de desaparecimento é a fuga de casa. Então, às vezes, a criança volta para casa antes mesmo da gente coletar o material genético dela. Né? Então, por isso que a gente não tem mais encontros. E a outra razão, a gente quase não tem crianças enviadas para a gente, crianças ou adolescentes enviados para a gente pelas autoridades competentes. Né? Então, esse é o grande entrave. A gente atende os familiares, temos o perfil genético deles, que está à disposição de qualquer entidade, quem precisar utilizar, a Polícia Federal, porque a gente trabalha exatamente da mesma maneira do resto do mundo na parte da identificação humana. Né? Então, todos os perfis genéticos realizados lá, não existe acreditação, existe certificação internacional, né? E isso pode ser utilizado. Então, assim, a gente tem poucas crianças dentro do nosso banco de DNA que a gente chama de questionável, né, que seriam das crianças ou adolescentes que são encontrados vivos ou mortos e têm que ser encaminhados por alguma autoridade competente. Um outro questionamento que todo mundo faz: por que só crianças e adolescentes? Né?
Não sei se as pessoas têm noção, mas o custo de um exame de DNA é alto, né? E a gente sempre ofereceu esse banco de DNA gratuitamente à população. E a gente, enquanto universidade, sempre correu atrás de dinheiro para que isso acontecesse, né? Em agências de fomento, como a FAPESP, né? Então, assim, projetos de pesquisa que alimentam isso, né? Então, a gente não tem realmente recursos de outra, né, de outra fonte para poder ampliar até a análise de DNA de outras pessoas. E tem mais, o DNA, como vocês, né, as próprias mães disseram, em quantos lugares, né, que elas já foram e tal, o banco de DNA, ele seria, na verdade, uma outra ferramenta que auxiliaria, né, nesse encontro. A mãe não precisaria se deslocar tão longe, né? Seria uma gotinha de sangue daquela criança, vamos cruzar. Um perfil de DNA é fácil ser realizado atualmente. As tecnologias existentes fazem isso numa velocidade muito grande. Só tem o custo, que realmente é um entrave para a gente. Mas, a própria Cláudia disse, a gente não renovou, que a doutora Luciana Vendramini até comentou, né, que a gente não renovou o convênio com a Secretaria de Segurança Pública por falta de encaminhamento até dos próprios familiares, mas o projeto continua funcionando na universidade. Tá? Então, dentro da universidade, todos os familiares aqui presentes que tiveram um filho desaparecido, que na época do desaparecimento tinha até 18 anos, né, pode nos procurar dentro da universidade, porque esse atendimento psicológico ainda é feito pela Cláudia e o banco de DNA ainda existe. Ele funciona e está à disposição de todas as autoridades competentes. Existem 3 frentes. A primeira é a localização familiar, de pessoas que estão em situação de rua, em algum serviço de acolhimento ou que estão em algum hospital. É solicitado a localização de algum familiar dessas pessoas. A segunda frente, desaparecidos, onde recebemos tanto da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, outras delegacias, familiares, Ministério Público, a solicitação e a informação de uma pessoa que está desaparecida. Com essa informação inserido dentro do sistema de acolhimento municipal, o alerta de desaparecimento, informando que essa pessoa está desaparecida e se ela passar futuramente qualquer serviço de acolhimento, constará a informação de desaparecimento dela e uma entrevista é feita com essa pessoa, o serviço social informa que ela está desaparecida e é verificado se existe o desejo dessa pessoa em entrar em contato com o familiar e se aquelas informações batem. Positivamente, a pessoa desejando ter o contato com esse familiar, é efetuado o contato. Caso negativo, é encaminhada até a Delegacia de Pessoa Desaparecida, onde ela informa que tem ciência do desaparecimento dela, porém não deseja contato com o familiar. Ou, em outros casos, é encaminhado para o Ministério Público também a situação quando a pessoa é localizada e não deseja o contato com a família. E a terceira frente é a localização de famílias em caso de óbito. Recebemos do ML Central dados de corpos identificados e não reclamados para a localização de família. Essa busca da família ela é efetuada em território nacional, então a gente acaba localizando, a gente recebe os dados do ML de uma pessoa que está aqui em São Paulo, porém a família está em outro estado. Isso é comum de acontecer também. Esse trabalho iniciou em 2007, fazendo atendimento com pessoas que estavam em situação de rua, e o que chamava atenção eram as pessoas que tinham algum transtorno psiquiátrico, ou aparentemente tinham algum transtorno psiquiátrico. Pegava essas informações, foi por curiosidade, para localizar algum familiar, porque eram pessoas que não tinham, pessoas que estavam fugindo da máfia, que estavam esperando cometas caírem do céu, então a pessoa não tinha nem noção que estava por lá, presa numa realidade temporal também, muitas vezes não condizente com a realidade. Em 2007 a pessoa falava que estava em 1900 e alguma coisa. Então foi por curiosidade, alguns casos de saúde mental, era localizada a família dessa pessoa que estava procurando por ela. Em 2008, 2009, tive o prazer de conhecer o Dr. Francisco Magano, delegado da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Ele entrou em contato, porque naquela época dava para a gente mesmo dar baixa no BO quando era localizado o familiar e a pessoa desaparecida.
E ele convidou para estar indo na delegacia e conhecer todo o sistema e tal, e aí começou a nossa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, especificamente com a Delegacia de Pessoa Desaparecida, que é uma parceria que conta até hoje. Sempre estamos por lá resolvendo os casos que tem, tanto eles mandam casos para a gente faz esse confronto de dados. Agora ela está sendo oficializada, né, essa parceria está sendo oficializada com a Secretaria de Segurança Pública, que ela está em andamento. E em 2013, com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecido, veio dar suporte na questão de casos de saúde mental. Então, o que fazer quando uma pessoa aparentemente tem uma questão de saúde mental e é localizada? Então, a gente tem um apoio do Ministério Público, da psicóloga do Ministério Público, a Mel, que acaba auxiliando em toda essa situação. Então, aqui em São Paulo temos algo que pode ser levado para outras esferas, que é o alerta de desaparecimento dentro do serviço de acolhimento. É inserida essa informação. Quando está sendo inserido, é verificado também se essa pessoa está em algum serviço de acolhimento. Se ela estiver feito essa entrevista com a pessoa para informar, porque uma coisa que a gente sempre preza muito é sobre o sigilo da informação, porque existe muito o lado da... Certo, existe uma busca, tem uma questão de desaparecimento e, de qualquer forma, localizar aquela pessoa. Só que tem que verificar o lado daquela pessoa, porque às vezes trata de um caso de violência doméstica, onde a pessoa não deve ser localizada, mas não deve ser informado ao declarante. Muitas vezes é um caso de violência doméstica, onde o próprio agressor efetua o BO de desaparecimento, para estar localizando aquela pessoa. Então a gente toma cuidado com essa questão do sigilo da informação. Hoje eu venho representando o general João Camilo Pires de Campos, secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, porque, apesar de delegado de polícia, atuo em uma unidade da Polícia Civil que assessora diretamente o secretário. E nessa condição é que vim representá-lo. Porém, na condição de delegado de polícia, eu quero aproveitar e fazer aqui algumas observações, depois de tudo que acompanhei, de tudo que eu vi, me parecem extremamente pertinentes ao momento e a tudo aquilo que se pretende aprimorar, construir ou reformar em termos de um sistema ligado ao enfrentamento da questão de desaparecimentos. Em princípio, deixar muito claro o seguinte: quando se diz que, a partir de uma notícia de um desaparecimento, nós temos um registro de um boletim de ocorrência e não a instauração de um inquérito, isso não implica afirmar que não existe investigação. Não existe investigação exclusivamente em inquérito policial. Ao contrário disso, a maior parte dos casos investigados pela Polícia Civil ainda não tem um inquérito policial instaurado. E a investigação é feita para se buscar elementos suficientes para se saber se é ou não o caso de instaurar inquérito, se há ou não elementos para a instauração de inquérito. Já há tempos a Polícia Civil tem inclusive procedimento específico de apuração de desaparecimentos, que certamente a doutora Margarete vai poder falar muito melhor do que eu, que é a especialista no assunto. Então, é importante pontuar nesse sentido para nós não aumentarmos a frustração, porque pode parecer que alguém sai de uma delegacia com um BO de desaparecimento com aquela impressão de que o fato de que aquilo não gerou a instauração de inquérito significa que ninguém vai fazer absolutamente mais nada, que a Polícia Civil não vai fazer absolutamente mais nada, o que não é verdade. Eu, como disse, ouvi com muita atenção tudo aquilo que foi pontuado aqui, e a Polícia Civil vem buscando, na medida das suas possibilidades, da sua estrutura, aprimorar a sua atuação em todos os níveis. Há pouco tempo, a Polícia Civil foi apontada como uma das entidades em nível de país com a maior preocupação no enfrentamento da violência doméstica há muito tempo, né? Hoje muito se ouve falar em feminicídio, mas muito antes disso,
A Polícia Civil buscava se aprimorar nesse sentido e eu quero pedir às senhoras Ivanise e Vera Lúcia, que apresentaram um quadro trágico aqui, inclusive envolvendo situações de atendimento nas delegacias, que se puderem dedicar um pouco do seu tempo a uma conversa mais detalhada posteriormente, para que nós possamos aprimorar, a partir da academia de polícia, também o atendimento, porque a nossa visão no desaparecimento é exatamente aquela visão de que a vítima não é só quem desapareceu. É quem desapareceu e todas as pessoas que têm naquele desaparecido um ente querido. E a Polícia Civil, à medida em que possa aprimorar o atendimento e, de alguma forma, o acolhimento também dessas pessoas e dessas famílias, isso para nós é de extrema importância. Então, se posteriormente pudermos ter esse contato e a partir daí desenvolver esse trabalho junto à Academia de Polícia, isso para nós é de muita importância. Mas eu quero pedir licença também ao deputado para fazer um registro que para mim é muito presente aqui hoje. Me parece que hoje nós viemos falar principalmente de frustrações. Me parece que essa é, talvez não a pior, mas a sensação presente em todos aqueles que têm um ente querido desaparecido. Falar em frustrações, e isso aqui não é, por favor, não entendam isso como discurso. Eu não vim aqui fazer discurso, aliás, eu não sabia que eu estaria na mesa. Eu vim acompanhar a audiência, ouvir, para ver em que medida podemos aprimorar o trabalho. Mas, invariavelmente, me leva a falar da frustração da Polícia Civil. Não existe nada mais frustrante para qualquer policial civil, o fato de ele não conseguir solucionar um caso. Todo mundo imagina aquilo que é mais visível, né? A Polícia Civil investiga crimes. A Polícia Civil investiga muito mais do que crimes. A Polícia Civil investiga desaparecimentos, que nem sempre estão envolvidos numa questão criminal. A Polícia Civil investiga situações envolvendo adolescentes, que não se tratam de hipóteses criminais. A Polícia Civil investiga um sem número de situações e é extremamente frustrante voltar para casa sem ter um caso solucionado. Eu tive a oportunidade, no curso da minha carreira, de ser titular de uma delegacia de sequestro. Em termos de saldo funcional, foi uma delegacia exemplar. Todos os casos que nós enfrentamos, nós esclarecemos. Todos os casos que nós investigamos, nós esclarecemos naquela delegacia. E nós comemorávamos os esclarecimentos. E, lamentavelmente, o caso de maior expressão em que nós atuamos, que se transformou inclusive em paradigma de investigação em muitos dos cursos da Academia de Polícia, foi o único caso que nós não comemoramos. Porque, no nosso linguajar, nós perdemos a vítima. E foi a maior frustração da carreira de todos aqueles policiais. Apesar de termos identificado o crime, de termos identificado todos os envolvidos, de termos conseguido prender todos os envolvidos, inclusive com prisões levadas a efeito em meio à mata fechada, em situação de horas e horas e horas dentro da mata para poder chegar em determinado local, para chegar até aquela pessoa, nós não tínhamos o que comemorar, porque durante muito tempo acreditávamos que conseguiríamos chegar até a vítima, até que nós descobrimos que o corpo da vítima tinha sido consumido num forno de fabricação de carvão. E por que da nossa frustração extrema? Nós já sabíamos que a vítima tinha sido morta, mas não sabíamos da consequência posterior. Nós não conseguimos entregar o corpo daquela vítima para a família. E essa foi a grande frustração
de toda aquela equipe da nossa vida. Aquela investigação foi objeto, inclusive, de estudo comparado, porque em termos de investigação ela foi tida como um exemplo. Mas nós não tínhamos e não temos nada a comemorar naquele caso. Essa sensação é muito semelhante quando a gente se depara com uma situação, um desaparecimento, em que nós não temos integração com órgãos nacionais, em que nós não temos ferramentas oficiais suficientes para fazer mais do que a gente consegue fazer. E não é porque não quer fazer. Eu não vim aqui falar dos problemas, das dificuldades da Polícia Civil, que muita gente conhece. Eu vim aqui preocupado com o seguinte: apesar dos nossos problemas e da nossa dificuldade, o que mais a gente pode fazer, o que a gente pode fazer melhor. Mas muita coisa que a gente quer fazer, não há como fazer porque não há ferramentas oficiais, não há sistemas, não há estrutura. E vou também me permitir, com todo o respeito, discordar de quando se disse aqui que mais leis não resolvem. Mais do que espaço para leis, nós temos necessidade de aprimoramento dessas leis, inclusive com sanções mais efetivas e severas para aqueles entes que não colaboram com as estruturas suficientes para se chegar a essas pessoas. Inclusive com verificação, apuração e checagem muito detalhada de situações concretas, como algumas que foram apresentadas aqui, especialmente o caso daquele pai, que foi saber 2 anos depois que o filho tinha sido descoberto como indigente. É preciso saber se aquilo foi uma falha do sistema, se aquilo foi uma falha de alguém, se aquilo foi desídia. Isso não pode ser tido como uma situação normal. Infelizmente, muita gente ainda enxerga isso como normal. Não há absolutamente nada de normal nisso. Agora, nós precisamos aprimorar sistemas federal, estaduais, municipais. Precisamos exigir essa integração de sistemas, integração de órgãos, integração de instituições e, a todo momento, buscar a medida legal que nos seja necessária em termos de aprimoramento, em termos de mudança, em termos de exigência. É muito importante essa fiscalização constante, deputado. E, mais uma vez, eu vou dizer que eu espero que, em uma próxima oportunidade, eu não vou ser utópico para imaginar que um dia a gente possa acabar definitivamente com essa frustração. Seria irresponsável da minha parte dizer isso. E se tem uma coisa que eu não sou, é irresponsável. Mas eu espero que a gente consiga chegar a uma realidade em que as estruturas, o treinamento, o dia a dia da nossa atividade nos permita manter essa frustração no mínimo possível e não nos patamares em que nós enfrentamos hoje. Este foi o programa Prestando Contas especial de hoje, que falamos sobre os desaparecidos. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu!